Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Motoque, diretamente aqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Um lugar maravilhoso, um lugar lindo para se passear, para descansar e para se divertir. Mas nesse dia eu gostaria de estar compartilhando uma palavra. Creio que vai tocar em muitos corações. E a palavra é a palavra que está em Lucas, capítulo de número 18, 35 em diante. É uma passagem bastante conhecida, mas que podemos extrair algo extraordinário dessa passagem, que é sobre a vida do cego Bartimeu. E interessante que nós temos várias oportunidades nas nossas vidas. Algumas oportunidades são aquelas oportunidades constantes, aqueles que acontecem diariamente sobre as nossas vidas. Existem as oportunidades esporádicas, e existe a oportunidade única, aquele que muda o destino da nossa vida. O cotidiano é a oportunidade normal de almoço, de janta, de passear, de fazer isso, fazer aquilo, tal. E existe a oportunidade mediana, que é uma oportunidade que acontece esporadicamente, como talvez nesse passeio aqui em Natal. É um passeio esporádico, não dá para vir aqui todos os dias, né? A não ser que more aqui. Então é assim, de tempo em tempo que ocorrem essas oportunidades e a gente não pode perder. E existe essa oportunidade única que eu falei, que é uma oportunidade extraordinária, onde você tem oportunidade de mudar radicalmente a sua vida. E nessa passagem que está em Lucas 18:35, diz a história de que Bartimeu, um cego, estava ali à beira do caminho, mendigando, ali próximo de Jericó. E naquele instante houve um alvoroço naquela cidade, porque vinha uma caravana com Jesus, vinha com seus discípulos e seus seguidores. E aí, quando passaram perto de Bartimeu, Bartimeu logo perguntou: quem é que está passando por aqui? Aí o povo que estava passando disse: é o Jesus de Nazaré. E aí Bartimeu começou a gritar e a clamar, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, nesse pequeno trecho, nós podemos ver que Bartimeu, ele não ouviu a multidão passando. E muitas vezes, queridos, nós damos ouvido para as pessoas que passam pela gente, ou estão passando pela gente, e essas pessoas não estão aí com nenhum sentimento em relação ao teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia, as tuas lutas, as tuas tribulações, porque eles estão simplesmente passando. Mas existe aquele que para conversar contigo, porque quer interagir contigo sobre as tuas necessidades, sobre as suas dificuldades. E quando Bartimeu ouviu essa mensagem dizendo que era o filho de Nazaré, ele logo clamou dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mesmo ouvindo a multidão, ele continuou a clamar, cada vez mais em voz alta, porque aquela multidão pedia para que ele calasse, para que ele ficasse quieto, para que não atrapalhasse aquela caminhada. Mas Bartimeu começou a gritar mais alto, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque Bartimeu, ele tinha uma visão espiritual, ele não tinha a capacidade de enxergar, mas ele tinha uma visão espiritual. E interessante que em Atos, capítulo 9, quando Saulo, a caminho de Damasco, ele ficou cego e foi parar na casa de Judas, e Deus chamou a Ananias para que fosse lá e orasse pela vida daquele homem chamado Saulo, que era de Tarso.
E é interessante que a palavra diz que Saulo estava orando e ele viu Ananias entrando pela casa onde ele estava. Ou seja, a visão espiritual para Saulo veio antes da visão carnal, né? Então muitas vezes nós temos que ter essa visão espiritual sobre as nossas vidas, porque ela faz muita diferença na nossa vida, porque o mundo espiritual sempre acontece antes que aconteça no mundo físico, né? E Bartimeu estava ali clamando, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí quando Jesus para e chega próximo de Bartimeu, ele faz uma pergunta simples, que: o que queres que eu te faça? O que eu quero que te faça? E é interessante que é uma pergunta tão simples, mas de uma profundidade muito grande, porque talvez hoje, você que está ouvindo esta mensagem, talvez hoje que você está aí, não sei aonde, talvez no teu trabalho, na tua escola, no teu carro, na tua casa, talvez se Jesus viesse agora, neste momento, e perguntasse para você: o que tu queres que eu te faça? Você teria a resposta na ponta da língua, ou você ia estar pensando, ia estar analisando tantas coisas para pedir e não sei qual que é a prioridade? Ou seja, nós temos que ter essa resposta, querido, de imediato. O que tu queres que te faça? Ah, eu quero ser curado, eu quero um milagre, eu quero um emprego, eu quero um relacionamento melhor, familiar, eu quero isso, né? E você tem que ter essa convicção daquilo que você quer. E muitas vezes a insegurança, as circunstâncias faz com que a gente não pense naquilo que a gente quer. A gente acaba desviando a nossa mente para outras coisas e de fato a gente não sabe o nosso destino, aquilo que nós desejamos e anseiamos. Então você que está nos ouvindo, essa palavra, tente colocar na tua mente o desejo sempre de responder na ponta da língua os teus objetivos, o teu foco, aquilo que você deseja de fato, que Deus realize sobre a sua vida. E quando Jesus fez essa pergunta, Bartimeu logo respondeu dizendo: olha, o que eu quero é ver, eu quero enxergar, né? E aí Jesus fala para ele: olha, a tua fé te sarou, a tua fé te curou. E em Marcos ele fala assim: vai, né? Que agora você está enxergando, você teve a visão restaurada. Mas interessante que Bartimeu, ele não vai. Ele vai agora caminhar junto com Jesus. Ele vai ali ao encontro de Jesus, porque a primeira visão que ele teve naquele momento foi a face de Jesus. Ele viu o resplendor de Jesus, ele viu a glória de Jesus. Então que nós possamos nesta manhã, nesse dia, estar refletindo sobre esta palavra, né? Que nós temos que ter essa visão espiritual e que nós temos que saber os nossos objetivos, aquilo que nós desejamos e anseiamos, e continuar seguindo a Jesus para que nós possamos receber o nosso milagre, a nossa oportunidade, aquilo que Deus tem preparado para cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, que eu agradeço essa oportunidade. Amém e amém.